Como nós já vimos, pessoal, né? Se eu tenho um sistema de eixo qualquer, aqui é o eixo Y e aqui é o eixo X, e eu tenho um elemento infinitesimal de A. Isso aqui é meu dA. Esse elemento infinitesimal de área, ele tem uma coordenada y, né, e tem uma coordenada x. Então, se eu quero determinar o momento de inércia em relação ao eixo x, então o braço de alavanca em relação ao eixo x para o elemento infinitesimal de área é y, que é dado pela integral de y ao quadrado vezes dA. Se eu quero calcular o momento de inércia em relação ao eixo y, o braço de alavanca em relação ao eixo y, né, do meu elemento infinitesimal de área dA vai ser x. Então vai ser igual a integral de x ao quadrado vezes dA. Né, pessoal? Agora, nesse exercício, nós vamos ver uma outra característica geométrica, que é o momento, é o produto de inércia, né? Ó, vamos relacionar agora o eixo x e o eixo y, respectivamente. Então, o produto de inércia I x y vai ser igual à integral de x vezes y vezes o elemento infinitesimal de área. Ok? É interessante vocês observarem que quando a gente calculava o momento de inércia em relação ao eixo x e o momento de inércia em relação ao eixo y, esse braço de alavanca, por ele estar sempre ao quadrado, não tinha possibilidade da gente encontrar um momento de inércia, tanto em relação a x como em relação ao eixo y, que fosse negativo, porque qualquer número ao quadrado ele é positivo e o elemento infinitesimal de área é positivo. No produto de inércia não, acontece uma coisa interessante. Eu tenho x vezes y. Então, dependendo de onde esteja esse corpo, eu posso ter um elemento infinitesimal de área aqui, ó. Perceba, pessoal? No quarto quadrante, aonde eu tenho um x positivo mais um y negativo. Então, quando eu estou tratando de produto de inércia, esse produto de inércia pode ser negativo, coisa que não estava acontecendo quando a gente trabalhava com o momento de inércia, né? Tanto em relação ao eixo x como em relação ao eixo y. Por quê? Porque esses braços de alavanca sempre vão estar ao quadrado. Beleza, pessoal? Então vamos trabalhar agora com o produto de inércia. Essa questão que eu estou sugerindo para vocês, que não está na lista de exercício para esse capítulo, né? Basicamente, pessoal, que vai cair na prova. Então não tem como vocês errarem, mas vocês têm que exercitar. Porque se não exercitar, aí o bicho pega. Beleza? Então vamos agora, vocês vão saber como é que a gente determina o produto de inércia, né? E também vou fazer exercício de que a gente vai resolver utilizando a integração, que não é difícil, né? E o produto de inércia também não é difícil, fica super fácil. Beleza? E vocês vão ter algumas características com relação a esse produto de inércia. Então, se você tem uma estrutura, um perfil, que ele tem um eixo de simetria, então esse produto de inércia em relação ao centroide sempre vai dar zero. Ah, professor, então quer dizer que este perfil que o senhor colocou aqui, ele tem um eixo de simetria, tem aqui o eixo de simetria, então o produto de inércia em relação ao centroide vai ser zero, exatamente, beleza? E vocês vão perceber isso quando a gente começar a resolver essa questão. Então vamos lá. Para o perfil C dado abaixo, determine o momento de inércia em relação ao eixo X, né, ó, o raio de radiação em relação ao eixo X, o momento de inércia em relação ao eixo Y, o raio em relação ao eixo Y, o meu momento polar de inércia, que é super fácil, é só somar os dois, né? Beleza? O raio de giração e o produto de inércia. Isso em relação ao eixo X, que o eixo X, pessoal, está passando aqui, ó, na base desse perfil e na lateral desse perfil. Beleza? Então, depois eu peço em B, ó, os mesmos itens, sendo que é o que? X', ou seja, em relação ao eixo que passa pelo centroide. Beleza, pessoal? Então, é super fácil, né? Então, vamos fazer, né? Vamos fazer essa questão bem
explicadinho, usando os vários métodos para vocês, porque essa questão vocês podem ficar com certeza, vai cair uma dessa na prova e não tem como vocês errarem, só se vocês não exercitarem. Ah, professor, entendi sua aula, não pode vir que eu estou fervendo. Não é assim, você tem que exercitar, beleza? Tanto com relação a centróide como em relação a um momento de inércia, vocês têm que exercitar, beleza? Então, pessoal, vamos lá. Então, vamos começar a trabalhar. Então, ele pede para você determinar o momento de inércia em relação a x. E logo depois, ele pede o raio de giração, né? Ó. Então, pessoal, como o raio de giração é a raiz do momento de inércia em relação à área, vamos logo determinar essa área, porque aí eu já consigo o valor para determinar o raio, né? Ó. Eu vou colocar aqui, ó, determinando a área da seção, né? Eu posso ter colocado a seção transversal, mas só determinando a área. Aí vou colocar a área vai ser igual ao que? Pessoal, eu vou até utilizar, porque eu vou utilizar várias estratégias, né? Ó. Então, eu vou apagar, eu vou não sei o que, então vamos fazer o seguinte. Vou trabalhar com essa estratégia aqui, ó. E note que quando vocês começam a resolver exercício, essas estratégias ficam mais fáceis de você visualizar. Então, isso aqui vai ser o 1, isso aqui vai ser o 2, né? E isso aqui vai ser o 3. Isso para determinar a área, né? Ó. Então, a área vai ser o quê? Perceba que o 1 e o 2 e o 3 tem a mesma área, ou seja, vai ser 20 por 80. Aqui também é 20 por 80. E o 1 tem a área 20 por 20 mais 120, 140 mais 20, 160, ou seja, 20 por 160. Então, eu posso dizer que a área vai ser igual a 2 vezes 80 vezes 20, né? Ó, que isso é relativo a figura 1 mais a figura 3, mais a área da figura 2, que vai ser 20 vezes 160. Isso aqui é relativo à figura 2. Entenderam, pessoal? Então, quando você vai lá na calculadora que faz essas contas, vocês vão encontrar 6.400 milímetros ao quadrado, ou seja, qualquer coisa que eu precisar da área já está determinada. Beleza? Então vamos lá. Beleza. Agora vamos trabalhar com o que? Eu quero o momento de inércia em relação ao eixo X. Então vamos lá. O momento de inércia em relação ao eixo X vai ser igual a quanto? Ó, pessoal, primeira estratégia que eu vou utilizar. É sempre bom quando vocês não estão assim muito experiente nos cálculos, é bom vocês utilizar duas estratégias diferentes. Por quê? Porque tem como você confirmar se está certo, porque as duas que você utilizar tem que dar o mesmo valor. Então, eu vou fazer o seguinte, vou apagar essas figurinhas. Pronto. E qual vai ser a minha primeira estratégia? Eu vou trabalhar com a figura toda, ok, ó, com a figura toda. E depois vou retirar essa figura aqui interna, ok? Ó, vou retirar essa figura aqui interna. Então, essa figura toda vai ser a 1 e a interna vai ser a 2. Note que eu já mudei de estratégia, né? Ó. Então, vamos lá. A figura toda. Qual é o momento de inércia em relação ao eixo X? Perceba que o eixo X passa em quê, pessoal? Na base. Né? Ó, então, o momento de inércia vai ser a base vezes a altura ao cubo dividido por 3. Cuidado. Tem gente na prova que vai colocar 12. 12 é no centroide. Quando o sistema de eixo passa na base, é sobre 3, ou seja, a base, que vai ser 100, né, ó, que é 80 mais 20, 100, mais 160 ao cubo dividido por 3. E depois eu retiro isso aqui, ó, eu retiro essa parte aqui. Perceba que essa parte aqui também não está passando nem na base, nem o eixo está passando pelo centroide. Então, tenho que utilizar o que, pessoal? O teorema dos eixos paralelos. Então, beleza, vamos lá. Figura toda vai ser igual a base, que é 100, vezes a altura ao cubo, ou seja, 160 ao cubo,
dividido por 3. Beleza, pronto. Aí vou retirar, isso aqui é a figura toda, né, ó. Agora eu vou retirar, por isso que eu vou colocar aqui menos, né, ó, essa figura interna, que eu vou utilizar o teorema dos eixos paralelos. Eu vou abrir um parênteses. Então vamos lá. Qual é a distância do eixo X até o centroide dessa figura aqui, pessoal? Opa, o centroide dessa aqui vai ficar quanto, ó? A metade de 120 é 60, com mais 20, 80. Então vai ser o que, ó? 80 ao quadrado, né? O que é a distância D, a distância do eixo X até o centroide dessa figura, né? Ó, vezes a área, que vai ser 120 vezes 80, beleza? Mais o momento de inércia em relação a um eixo passando aqui pelo centroide, ó, passando aqui pelo centroide. Então esse momento de inércia vai ser quanto? Ó? Eu estou colocando mais porque eu coloquei o parênteses, pessoal, mas esse momento de inércia que eu estou calculando, estou retirando, porque essa seção não existe, tá vendo? O negativo está aqui fora do parênteses, cuidado com isso. Mas, aí qual é o momento de inércia em relação ao eixo passando pelo centroide aqui, o eixo X, ou seja, um eixo X', né, passando pelo centroide. Depois a gente vai calcular ele. Opa! Vai ser a base é 80 vezes 120 ao cubo dividido por 12. Então vai ser o que? 80 vezes 120 ao cubo dividido por 12. Tá vendo, pessoal? Pronto. Coloque isso aqui na calculadora. Cuidado que é menos o que está aqui entre esse nem parênteses aqui, um colchete, né? Ó. E quando você coloca na calculadora, pessoal, para esse momento de inércia, vocês vão determinar o valor de 6,35733 vezes 10 a 7 milímetros a quarta, ok? Então este é o momento de inércia em relação ao eixo X. Ah, professor, estou entendendo, mas se eu errar essa porcaria, vamos refazer agora com outra estratégia. Qual é a outra estratégia, pessoal? Eu vou trabalhar com essa aqui sendo a figura 1. Ó, vou voltar para a estratégia inicial quando a gente calcular a área. Isso aqui sendo a figura 1, esse aqui como sendo a figura 2 e esse aqui como sendo a figura 3. Ó, tá vendo? Ó? Beleza? Então vamos lá. Ó. Percebam, se eu estou com a figura 1, 2 e 3, se eu quero um momento de inércia em relação a X, esse momento de inércia vai ser o momento de inércia da figura 1 em relação a X, mais o momento de inércia da figura 2 em relação a X, mais o momento de inércia 3 em relação a X. Então é só eu somar esses 3 momentos de inércia, beleza? Então vamos lá, pessoal. Figura 1, perceba que eu estou calculando em relação ao eixo X, e a figura 1, ó, o eixo X passa na sua base. Então bem simples, bem simples. Vai ser a base, que é 80, né, ó, vezes a altura, que é 20 ao cubo, sobre 3. Beleza? Por que sobre 3, professor? Porque está passando pela base. Perceba que na figura 2, que esse espigão aqui, ó, também o eixo X está passando na base. Então vai ser o que? A base, né, ó, que no caso, mais a base, que é quanto? 20, vezes a altura vai ser 160 ao cubo, sobre 3, beleza? Ó, perceba que é sobre 3, porque os dois estão passando pela base, ok, pessoal? Agora mais a figura 3, agora lascou-se. Essa figura não está nem na base sobre o eixo X, nem muito menos o eixo X está passando pelo seu centroide. Então tem que utilizar o que, pessoal? O teorema dos eixos paralelos. Então mais, aí vamos lá, ó. Qual é a distância do eixo X ao centroide dessa figura 3? Ah, professor, vai ser 20 mais 120, ou seja, 140, mais a metade de 20, que o centroide está aqui, ó, na metade de 20, mais 10, ou seja, vai ser 140 mais 10, 150. Então, mais 150 ao quadrado, vezes 20 vezes 80, ou seja, isso aqui é a área da figura
3, mais o momento de inércia dela em relação ao centroide, ou seja, a base vai ser quanto? 80 vezes 20 ao cubo dividido por 12. Tá entendendo, pessoal? Não esquecer, quando o eixo passa na base, né, é 3. Quando o eixo passa no centroide, é sobre 2. Entendendo, pessoal? Quando vocês vão e colocam isso aí na calculadora, vocês vão encontrar, pessoal, o mesmo valor. O mesmo valor. Eu refiz e toda a vida deu o mesmo valor, né? Então, façam isso em casa e confirem se dá o mesmo valor. Ou seja, o momento de inércia em X vai ser igual a 6,357333 vezes 10 a sétima milímetro a quarta. Creio eu que vocês entenderam as duas estratégias que eu adotei. Se vocês não estão confiantes no que vocês fazem, faça duas estratégias e tem que bater os mesmos valores. Beleza? É uma forma de vocês estarem confiantes que acertaram a questão na prova. Beleza? Se eu achei o momento de inércia em relação ao eixo X, eu consigo agora determinar o raio de giração, né? Ó. Então, o raio de giração em relação ao eixo X vai ser igual a raiz do momento de inércia em relação ao eixo X dividido pela sua área. Que isso vai ser igual a quem, pessoal? Qual é o valor do momento de inércia que nós encontramos? 6,35733 vezes 10 a 7 milímetros a quarta, isso dividido pela área que nós calculamos anteriormente, ou seja, 6.400 milímetros quadrados. Então, corta esse milímetro quadrado com essa 4 fica quadrado. Não, quando eu tiro a raiz quadrada, eu vou encontrar 99,67 milímetros o raio de giração. Beleza, pessoal? Pronto. Agora vamos calcular, ó, já calculamos o momento de inércia em relação a X e o raio de giração. Agora vamos trabalhar em relação a Y. Ah, professor, eu estou vendo uma estratégia perfeita em relação a Y, né? Ó, porque eu posso apagar essa estratégia, ó, presta atenção, cuidado aqui, ó, e vou trabalhar com as três figuras tendo a sua base passando pelo eixo Y. Ó, essa nova estratégia aqui, ó, como ficou, ó, beleza? Ó. Todas as três figuras têm a base passando pelo eixo Y. Então é o que? Base vezes a altura ao cubo sobre 3. Olha que legal, beleza? Então vamos lá, ó. Momento de inércia em relação agora ao eixo Y vai ser igual ao que? Perceba, pessoal, que tanto a figura 1 como a figura 3, né, elas são iguais, porque tem a mesma base, que é 20, e tem 100 de altura em relação ao eixo Y, né? Nota que inverte. Aqui eu vou ter 20 de altura, de base e 100 de altura. Então, se as duas são iguais e elas estão sobre o eixo Y, eu não preciso calcular de um e de outro, não, é só duas vezes, beleza? Então, vamos lá, ó. 2 vezes a base é 20 vezes 100 ao cubo. Note que inverte em relação ao que a gente fez anteriormente, em relação ao eixo X, né? Ó, dividido por quanto, pessoal? Por 3, porque está passando a sua base está sobre o eixo Y. Mas agora, isso aqui, pessoal, é a figura 1 mais a figura 3. Só falta quem, pessoal? A figura 2. E vocês percebem que a figura 2 tem base quanto? 120. E a altura, 20. Mas, aí vamos lá, ó. Base. A base é 120 vezes 20 ao cubo, dividido por 3. Beleza? Isso aqui, pessoal, podem colocar na calculadora e vocês vão encontrar 1,3653 vezes 10 a 7 milímetros a 4. Perceba, pessoal, que o momento de inércia em relação ao eixo X, ele é bem maior
que em relação ao eixo Y. Então ele tem uma resistência maior à flexão nessa posição em pé do que você colocar numa posição deitado. Por isso que a gente chama um perfil C. Então ele tem que trabalhar em pé. Quando vocês têm um perfil que parece ser um C, né, um perfil que parece ser um C, mas você percebe que o momento de inércia em relação ao eixo X é quase idêntico em relação ao eixo Y, aí ele deixa de ser perfil C e nós trabalhamos com o perfil U, ok? Então é interessante você ter essa anotação, beleza? Ah, professor, beleza, entendi. Agora eu tenho outra estratégia para trabalhar com o momento de inércia em relação ao eixo Y, de forma que eu consiga verificar se está realmente correto? Tem, vamos utilizar a mesma estratégia que nós utilizamos na primeira vez, ou seja, vamos trabalhar com a figura toda e depois vamos retirar essa aqui, beleza? E como é que fica essa nova estratégia, pessoal? Vamos trabalhar, ó. Momento de inércia em relação ao Y, o que é que eu vou fazer? Vou trabalhar com a figura toda, então isso aqui vai ficar muito riscado, né? E depois vou retirar isso aqui que não tem. Perceba que a figura toda está passando uma base sobre o eixo Y. Então, beleza. Base, altura ao cubo sobre 3. Essa aqui não está passando nem na base e nem muito menos pelo centroide. Então, vou utilizar o teorema dos eixos paralelos. Acho a distância do centroide ao eixo Y, boto ao quadrado, multiplico por essa área, mais o momento de inércia agora em relação ao centroide. Beleza? Então, vamos lá. Figura toda, como é que eu vou falar figura toda? Está passando pela base, então vai ser o que? Perceba que a base agora é 160 vezes a altura em relação ao eixo Y, a altura passa a ser 100, então vezes 100 ao cubo sobre 3, beleza? Menos, aí vamos fazer o teorema dos eixos paralelos nessa figura aqui que não existe, então menos. Qual é a distância do centroide ao eixo Y, pessoal? Opa, aqui eu tenho 80, então a centroide como é um retângulo é metade, 40, 40 com mais 20, 60. Então fica o que, ó, 60 ao quadrado, né, vezes 80 vezes 120, que é a área dessa região que não existe. Mas agora o momento de inércia em relação ao eixo Y passando pelo centroide, tá vendo aqui o centroide? Então vai ser o que? A base continua sendo quem, pessoal? Continua sendo 120. 120 vezes 80 ao cubo dividido por 12. Cuidado com isso aqui. Quando vocês colocam na calculadora, pessoal, vocês vão encontrar o mesmo valor, 1,3653 vezes 10 a 7 milímetros a quarta, beleza? Então, pessoal, como já achei o momento de inércia em relação ao Y, eu consigo determinar o raio de giração, ou seja, RY vai ser igual a raiz de I, momento de inércia em relação ao eixo Y dividido pela área. Isso aqui vai ser igual a raiz de, vamos colocar o valor da inércia que nós encontramos, 1,3653 vezes 10 a 7 milímetros a quarta. Isso dividido pela área que nós determinamos 6.400 milímetros quadrados. Ok, pessoal? Beleza. Então, quando você coloca na calculadora, pessoal, vocês vão encontrar um R de Y igual a 46,19 milímetros. Ok, pessoal? Pronto, beleza. Então já achamos o que? Momento de inércia em relação a X, o R de X, o I de Y e o R de Y. Né, ó? Falta o que, pessoal? O momento polar de inércia. Né, ó? Momento de inércia, polar de inércia é super fácil. Ou seja, o JP ele vai ser igual ao momento de inércia em relação ao eixo X mais o momento de inércia em relação ao eixo Y. Ou seja, vai ser o momento de inércia em relação ao eixo X, nós encontramos 6,35733 vezes 10 a 7 milímetros a quarta, mais 1,3653 vezes 10 a 7 milímetros a quarta.
Isso aqui, pessoal, vocês somando os dois, né, vocês vão encontrar 7,70 7,7227 vezes 10 a 7 milímetros a quarta. Beleza, pessoal? Pronto. Se eu sei o JP, eu consigo agora determinar o que, pessoal? O raio de giração, né? Então vamos colocar aqui, ó. RP vai ser igual a raiz de JP dividido pela área, ok? Fiz o traço grande demais, aí para ficar bem bonitinho, eu vou lá, ó, parece aluno da arquitetura, todo cheio de, beleza? Aí pronto, isso aqui vai ser igual ao que? Vai ser igual a raiz desse JP que nós encontramos aqui, ó, 7,7227 vezes 10 a 7 milímetros a quarta, dividido pela área, que é 6.400 milímetros quadrados. Isso aqui, pessoal, quando vocês colocam na calculadora, vocês vão achar 109,85 milímetros. Beleza? Então pronto, já achamos o RP. Agora só falta o que, pessoal? Nós determinarmos o produto de inércia. Beleza? Então, como está bastante alongado o tempo, vamos para a aula aqui e depois nós retornamos.